Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a vida de vocês a graça do Senhor nosso Deus. Estamos mais uma vez reunidos em um só coração, como igreja, cada um aí na sua casa, diante do seu aparelho de televisão, diante do seu computador, imbuídos de um só propósito, que é louvar, que é adorar o nome do nosso Deus e principalmente meditar na sua bendita palavra. Eu estou aqui hoje com a minha filha, Ana Luísa, e ela participará desse momento conosco. Nós vamos louvar o Senhor agora. Eu quero te convidar a louvar a Deus conosco com essa canção que cantamos na igreja de maneira belíssima: Eterno Amor. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do seu coração. Se você tem essa certeza, louve ao Senhor conosco. Você que é membro, você que não é membro da igreja, você que está aí assistindo esse vídeo, mas ainda não participa de nossa igreja, eu quero te convidar a participar desse momento conosco. Vamos louvar o Senhor? 1, 2. Poder
que eu sou, coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei, vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero orar com você agora, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração e que Ele possa verdadeiramente nos mostrar todo o conselho dele para nós nessa noite. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que tivemos de louvar o Senhor. Ainda que não de maneira perfeita, dentro das nossas limitações, mas este louvor que acabamos de apresentar ao Senhor é um louvor de todo o coração. Agora eu peço que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite e que ao final deste culto todos nós tenhamos crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos no nome dele. Amém. Eu gostaria de convidar você para que nesse momento você abrisse a sua Bíblia aqui no livro de Gênesis. Hoje pela manhã nós meditamos em Gênesis no capítulo 18 e agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aqui em Gênesis capítulo 8. Nós leremos dos versículos 1 a 5. É a nossa meditação nessa noite. Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor falará conosco através de sua palavra. A palavra de Deus nos diz assim: lembrou-se Deus de Noé, de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra e depois de 150 dias haviam diminuído. A arca parou sobre os montes de Ararat no dia 17 do 7º mês. As águas foram diminuindo até o 10º mês e os cumes dos montes apareceram no primeiro dia do 10º mês. Meus queridos, eu estava meditando nesse texto de Gênesis no capítulo 8 e eu fiquei pensando no desafio, na missão que o Senhor colocou diante de Noé naqueles tempos. Eu quero que você entenda que a missão de Noé não foi fácil. Noé recebeu a incumbência, preste atenção nos detalhes, preste atenção em toda a narrativa dos capítulos anteriores que nós temos aqui, a partir do capítulo 6 de Gênesis. Nós temos a narrativa dessa missão que o Senhor entregou para Noé: construir uma espécie de embarcação gigantesca, algo aproximado, se nós pudermos aí calcular em medidas mais simples, algo em torno de 150 metros de comprimento, 20 metros de largura, 15 metros de altura, uma embarcação muito grande, já para os tempos atuais, quanto mais para aqueles tempos. O que me chama a atenção nessa missão que o Senhor entregou para Noé é que Noé estava construindo uma grande embarcação sem ferramental apropriado. Noé teve que construir as ferramentas, muito provavelmente. Naquela época não havia furadeiras, não havia serra elétrica, não havia parafusadeira, não havia nada disso. Tudo era muito rudimentar. Noé teve que construir as suas ferramentas, Noé teve que cortar a madeira, Noé teve que levar aquela madeira para o local onde ele construiria a arca. Obviamente que Noé deve ter usado algum tipo de corda, extraído de algum tipo de vegetação, betume para calafetar a arca.
Foi algo extremamente difícil. Não foi uma construção fácil. E mais, para uma situação que ainda não havia acontecido. Deus havia dito para Noé que faria chover, mas faria chover muito, e que toda a terra seria invadida por um dilúvio de águas. Eu não quero aqui entrar nas questões científicas, não é meu objetivo, não é o meu propósito nessa noite tentar mostrar as provas científicas de que o que aconteceu era plenamente possível, nada disso. O fato é que desde Gênesis 1 até aqui ainda não havia chovido. Então, as dificuldades enfrentadas por Noé não foram apenas as dificuldades na construção daquele barco grandioso que ele construiu, mas também a oposição daquele povo pré-diluviano. Eu fico imaginando, não é difícil imaginar, lá em Hebreus, Noé vai ser chamado de pregoeiro da justiça, ou seja, enquanto Noé construía com a sua família aquela arca, ele pregava o juízo de Deus que chegaria, aquele juízo iminente que viria na forma de um dilúvio. Então eu fico imaginando que Noé deve ter ouvido muita zombaria, muitas críticas, muitas pessoas deram risada, aquilo parecia uma loucura, parecia uma insanidade, mas Noé perseverou, ele perseverou. Obviamente que ele construiu aquela arca com muita dificuldade, não sei agora, não é meu propósito averiguar quanto tempo levou para a construção daquele barco, porque não há consenso nisso, e não é meu propósito aqui. O fato é que Noé deve ter demorado muito para construir essa embarcação, e ele deve ter ouvido muita zombaria, deve ter sido perseguido, deve ter sido chamado de louco, ele deve ter passado por situações vexatórias, pessoas devem ter se aglomerado naquela região onde Noé estava construindo aquela embarcação e devem ter dado muitas risadas de Noé, enfim, riram até o dia em que começou a chover. Noé entrou na arca, Deus, na sua infinita misericórdia, deu oportunidade para aquele povo, mas eles não souberam aproveitar as oportunidades. E Deus então manda que Noé entre na arca com toda a sua família, aqueles animais, toda a provisão que ele havia preparado, e Deus fechou a porta e de repente começou a chover, e choveu 40 dias e 40 noites. Há uma série de outros fatores que contribuíram para isso, que não vem ao caso, mas o fato é que a arca se elevou e a arca ficou à deriva, sendo conduzida pelo Senhor, até que nós chegamos aqui no capítulo 8, quando a arca para nos montes de Ararat, que ficam na Armênia. E o versículo então primeiro diz uma coisa muito importante: lembrou-se Deus de Noé e de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. É muito importante, hoje de manhã eu falei, e agora eu repito, esse termo lembrou-se Deus de Noé, não está relacionado ao fato de que Deus havia se esquecido de Noé. Não. Isso aqui está relacionado à aliança que Deus fez com Noé. Deus, ao se lembrar de Noé, ele está nos mostrando que ele não se esquece. Ele sabe daqueles que estabelecem uma aliança com ele. Eu quero pensar com você sobre algumas lições que eu aprendo até aqui. Primeira lição que eu quero compartilhar com você é que muitas vezes os mandamentos de Deus, aquilo que Deus nos ordena, não fazem sentido para nós, são difíceis de serem obedecidos, mas nós precisamos confiar no Senhor, porque é sempre bom, é sempre melhor obedecer ao Senhor. Sabe por quê? Porque um dia Ele se lembrará de nós. Aqueles que obedecem a Deus, aqueles que estão dispostos a fazer o que Deus pede, mesmo não entendendo e mesmo ser muito difícil, nunca serão esquecidos pelo Senhor. Meu querido, permita-me
falar algo para você. Um dia, não sabemos quando, Mateus 24:36 diz que ninguém sabe o dia nem a hora, somente Deus. Um dia, um novo dilúvio virá sobre a terra. Sabe que dilúvio é esse? É o dilúvio da ira de Deus. Um dia, assim como naqueles dias, Deus chamará a humanidade para um acerto de contas. Um dia haverá um julgamento. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Um dia, o dilúvio da ira de Deus virá sobre a terra. E sabe quem será salvo desse dilúvio? Aqueles que estiverem na arca, que se chama Jesus Cristo. Por isso eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos estar na arca. Essa arca é Cristo, é a arca que Deus preparou para nós. Aqui, nesse texto, Noé preparou uma arca para a humanidade. Mas em Cristo, Deus preparou uma arca para a humanidade. Cristo é a arca da humanidade, que libertará, que livrará a humanidade do dilúvio da ira de Deus que virá sobre a terra. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para você que está assistindo esse vídeo é: você está nessa arca? Você faz parte dessa arca? Porque se você estiver nessa arca que é Cristo, Deus não se esquecerá de você. Sabe, nós poderíamos agora estar aproveitando a vida, estar curtindo a vida, poderíamos agora estarmos numa outra realidade, todos nós vivendo a nossa vida sem compromisso. Poderíamos estar agora usufruindo de tudo aquilo que o mundo nos oferece, mas nós, ao ouvirmos o chamado de Deus um dia, entramos nessa arca. Essa arca que é Jesus Cristo. E nela estamos. Não tem sido fácil. Temos sido motivo de zombaria. As pessoas zombam de nós. As pessoas dão risada a nosso respeito. As pessoas dizem que nós somos fanáticos. E Noé deve ter ouvido isso muitas vezes. As pessoas dizem que nós somos tolos, que a vida está passando e nós, muitas vezes, enclausurados dentro de uma igreja, deixando de aproveitar tudo aquilo que a vida nos oferece. Talvez realmente estamos vivendo uma vida de austeridade, não participamos de muitas coisas que estão no mundo. A nossa vida é uma vida que tomou um caminho diferente. Temos princípios e temos um padrão de vida o qual zelamos e que realmente tem sido o nosso objetivo, viver esse estilo de vida, esse padrão de vida que Deus nos deu. Não é fácil ser cristão nos dias atuais, não é fácil defender os nossos princípios e valores para uma sociedade cada vez mais corrompida e caída, não tem sido fácil. Estamos na arca. Estamos na arca. E estar na arca, entrar na arca, ficar na arca não é fácil. Eu fico imaginando que não foi fácil para Noé, nem para sua família, ficar dentro daquela arca durante todo aquele período onde as chuvas caíram. O barco deve ter balançado muito, aquela família deve ter sentido talvez algum tipo de enjoo, não é? As necessidades fisiológicas daqueles animais produziam um odor desagradável dentro da arca, mas eles estavam a salvo. Não é fácil estar em Cristo, não é fácil permanecer em Cristo, não é fácil seguir Cristo, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil estar na arca, mas eu garanto para você que Deus não se esquecerá de nós. Vai valer a pena todas as vezes que você disse não para o pecado, que você disse não para o diabo. Vai valer a pena todas as vezes que você renunciou à sua carne, todas as vezes que você, dentro da arca, buscou a face do Senhor. Cristo é a nossa arca. Não é fácil caminhar com Cristo, não é fácil viver em Cristo, mas um dia, essa arca nos levará para um Ararate que está sendo preparado para nós.
essa arca nos colocará lá em cima. Eu e você estaremos diante do Ararate da presença de Deus, porque esse Ararate está sendo preparado para nós. Por isso, valerá a pena quando o Senhor nos colocar diante dele, nós veremos que valeu a pena ficar nessa arca e caminhar nessa arca que é Cristo. Então eu quero que você tenha essa certeza. Esse versículo 1 do capítulo 8 é uma certeza para nós. É uma certeza de Deus para nós. Vai valer a pena. Meu querido irmão, minha querida irmã, vai valer a pena. O Senhor não se esquecerá de nós. Outras coisas que eu aprendo aqui nesse texto é que depois que o dilúvio terminou, Deus fez com que um vento passasse sobre a terra, as águas foram baixando, até que a arca parou nos montes Ararat. Eu quero dizer para você que há um dilúvio por vir para toda a humanidade, um dilúvio da ira de Deus que toda a humanidade experimentará. Mas também eu quero dizer para você que, como cristãos que somos, nós também enfrentamos os nossos dilúvios particulares. Dilúvios provocados pelas circunstâncias, dilúvios provocados muitas vezes por questões alheias à nossa vontade. Agora mesmo estamos enfrentando um dilúvio chamado coronavírus. Um dilúvio que tem mantido a igreja do Senhor separada no que tange ao corpo, à presença, à unidade. Estamos enfrentando um grande dilúvio. Esse dilúvio possui prognósticos nada animadores. Um dilúvio que tem ceifado muitas vidas, um dilúvio que tem trazido um misto de preocupação e apreensão para os nossos corações. E esse dilúvio tem provocado pequenos dilúvios no nosso coração. O dilúvio do medo, o dilúvio das incertezas, o dilúvio da insegurança. Todos esses dilúvios têm dominado o nosso coração nesses últimos dias. Além desses dilúvios, nós temos outros. Nós temos os nossos problemas particulares, aqueles problemas relacionados aos nossos familiares, amigos. Temos um dilúvio na área financeira se formando. Não sabemos, as perspectivas não são boas para a questão financeira. Infelizmente, nós temos muitos dilúvios sendo formados a partir desse grande dilúvio chamado coronavírus. Eu sei, mas esse texto diz, principalmente aqui no versículo de número 8 ainda, que Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas começaram a diminuir. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esse dilúvio vai passar. Todo dilúvio, todo ele tem seu começo e tem seu fim. O Salmo 30, versículo 5 nos diz algo muito interessante. Pois a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero que você fique firme, orando, buscando o Senhor, porque esse dilúvio também vai baixar. Essas águas vão baixar. Tudo tem um começo, meio e fim. Eu não sei qual é o dilúvio que você está enfrentando agora. Eu não sei quais são os problemas pelos quais você está passando agora. Quais são as dificuldades que você está enfrentando? Eu não sei. Eu não estou aí dentro da sua casa para saber quais são os dilúvios que você enfrenta nesse exato momento. Às vezes estamos preocupados com parentes, com entes queridos. Eu mesmo tenho os meus pais morando em Divinópolis, onde tem aumentado os casos de coronavírus. Fico preocupado com eles. Meu sogro também mora em Divinópolis, ambos estão naquele grupo de risco que nós tanto falamos na igreja para que se resguarde. Todos nós temos os nossos dilúvios. Talvez você esteja agora não relacionado a esse que eu disse, mas você está com outros dilúvios no seu coração. Mas escute, Deus nos garante, através de sua palavra,
esse dilúvio vai baixar. Essas águas vão baixar. Essas águas, elas tendem a baixar. Daqui a pouco todos nós estaremos diante do Senhor com júbilo, louvando e glorificando a Deus novamente em comunidade, porque essa água baixou. Então esse texto também me incita a confiança, a fé de saber que os meus dilúvios, embora sejam ferozes, sejam traiçoeiros, sejam dilúvios que me trazem um misto de apreensão, expectativa, medo, insegurança, eles vão baixar. Principalmente se você é um cristão, se você realmente crê, se você realmente confia no Senhor. Não há um dilúvio na nossa vida cujas águas não baixem. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Se você fizer uma análise dos grandes homens e mulheres da Bíblia, você verá que todos eles tiveram seus dilúvios particulares e que todos eles os venceram. Você vai vencer o seu dilúvio. As suas águas vão diminuir. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque o Senhor não se esquece de nós. Pelo fato dele não ter se esquecido de Noé, ter se lembrado de Noé e sua família, ele fez com que as águas diminuíssem. Deus pode até permitir que os dilúvios venham, mas ele não se esquece de nós. Ele está conosco nos dilúvios e no determinado tempo, no momento certo, ele fará com que essas águas diminuam. E há aqui, nesse texto, pelo menos mais duas lições que eu quero compartilhar com você. Veja só o que vai nos dizer aqui o versículo de número 4. A arca parou sobre os montes de Ararat no dia 17 do 7º mês. Que maravilha! Bendito seja o Senhor pela sua palavra. A arca parou nos montes de Ararat. Olha que coisa interessante, analise comigo. Noé estava numa região, quando ele terminou a arca e o Senhor mandou que ele entrasse na arca com a sua família. Ele saiu daquela região e ele foi para outra região. Ele subiu, foi elevado pelas águas do dilúvio e foi pairar nos montes de Ararat, muito longe de onde ele construiu a sua arca. Sabe o que eu aprendo aqui? Duas coisas muito importantes. Primeira coisa, não há dilúvio permitido por Deus que me mantenha no mesmo lugar. Você está enfrentando algum dilúvio na sua vida? Você está passando por alguma tempestade na sua vida? Seu barco está sendo chacoalhado, como a arca foi com certeza? Você está, muitas vezes, à deriva? Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Quero dizer uma coisa para você, minha querida. Você não ficará no mesmo lugar. Deus conduzirá você a um lugar melhor. Ninguém fica no mesmo lugar quando enfrenta um dilúvio. E a última lição, para encerrar com chave de ouro, esse texto belíssimo de Gênesis capítulo 8. Noé começou embaixo, terminou em cima. Aleluia. Glória a Deus. Noé começou embaixo, terminou em cima. Essa é a nossa vida. Quando nós entramos na arca que é Cristo, nós começamos a enfrentar dilúvios. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições, serão rejeitados, sofrerão a oposição do mundo. Quando você entra nessa arca que é Cristo, você começa embaixo, mas você sempre termina em cima. Eu disse para você que essa arca vai nos levar para esse Ararat, onde Deus está. Eu quero dizer para você que não há um cristão, não há um filho de Deus que fique onde está e que não tenha experiências com Deus nos dilúvios. Noé começou embaixo, terminou em cima.
Noé pode ter começado no vale, mas terminou no monte. Essa é a nossa vida com Deus. Hoje você está num ponto diferente em relação a onde você estava ontem. Hoje você caminhou mais um pouquinho com o Senhor. Você está um pouco mais distante de onde você estava ontem. Amanhã você estará um pouco mais distante de onde você está hoje. E assim nós vamos, de ponto em ponto, de local em local, até aquele dia, quando todos nós estaremos no Ararate de Deus. Mas na vida também nós temos essas experiências. Você nunca é a mesma pessoa depois de ter passado pelo dilúvio. Você nunca será o mesmo se você encarar os seus dilúvios. Você sempre vai subindo de nível. Os dilúvios nos elevam, os dilúvios nos colocam mais altos em nossos relacionamentos com Deus. Aprenda isso. Noé começou embaixo, ele terminou em cima. Você pode estar começando agora, você terminará muito mais alto do que você começou. Fique com essa palavra nessa noite. Que essas lições aprendidas possam alimentar o seu coração e que nós possamos, depois desse texto lido, Gênesis 8, de 1 a 5, ter a certeza de que o Senhor nunca se esquecerá de nós. Ter a certeza de que as águas do dilúvio tendem a baixar. E ter a certeza de que, embora os dilúvios sempre existirão, sempre enfrentaremos dilúvios. Você vence um dilúvio hoje, as suas águas baixam hoje, mas você enfrentará outro amanhã. Aquelas águas vão baixar? Vão, mas você enfrentará outro depois de amanhã. E de dilúvio em dilúvio, nós vamos terminar lá em cima. Porque é lá que o Senhor nos quer. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor lida nessa noite e por tudo que o Senhor nos ensinou. Louvado e glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo que aprendemos e por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas lições preciosas que estamos aprendendo nesses dias. Estamos com medo desse dilúvio, Senhor. Esse grande dilúvio chamado coronavírus. Mas, ó Deus, nós estamos na arca. Estamos seguros porque estamos na arca. E sei que o Senhor não se esquecerá de nós. Sei que o Senhor se lembrará de nós. Obrigado, meu Deus. Louvado e glorificado seja o teu nome. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Fiquem em paz. Boa semana para vocês. Que o Senhor nos abençoe.